Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quinto ano do Colégio Emaús. Turma, vou iniciar essa aula fazendo a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. O que pretendiam os franceses quando tentaram ocupar trechos da costa sob o domínio de Portugal? Eles pretendiam adquirir riquezas, pretendiam firmar colônias no território que pertencia a Portugal. Eles estavam à procura de riquezas, pretendiam fixar colônias na América Portuguesa. Quais foram os dois locais que os franceses tentaram se instalar? Os franceses tentaram se instalar no Rio de Janeiro em 1505, quando eles chegaram aqui nessa região, eles fizeram acordos, com alguns indígenas e estabeleceram a Confederação dos Tamoios, gente? A gente tem que lembrar disso. E essa Confederação dos Tamoios tinha como objetivo fazer a expulsão dos portugueses dessa região, que era a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E em 1608 eles se estabeleceram no Maranhão, fundaram a cidade de São Luís e depois eles foram expulsos pelos portugueses. Explica os dois períodos de invasão holandesa na América Portuguesa. A Holanda, gente, a gente tem que lembrar do contexto histórico, Holanda, ela foi colônia da Espanha. E antes da Holanda vir aqui para o território brasileiro, a Holanda ela já tinha relações comerciais com Portugal. Só que, de 1580, o Portugal ele ficou sem um rei. Então, Espanha anexou o território de Portugal, formando a União Ibérica. Quando isso acontece, a Espanha vai finalizar as relações comerciais com os holandeses. Então, essa invasão ao território brasileiro vai ser até mesmo como uma forma de revanche em relação às atitudes da Espanha. Então, essa primeira invasão ela vai acontecer em 1624, em Salvador, só que eles vão permanecer nessa região apenas por um ano. Novamente, em 1630, no estado de Pernambuco, eles vão invadir, Aí eles vão permanecer com o controle desta região até 1654, quando eles vão ser expulsos pelos colonos. Explique o que foi a insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana foi a expulsão dos holandeses do território pernambucano e da Bahia também, Essa insurreição, gente, ela teve origem quando Maurício de Nassau ele foi forçado a retornar para a Europa. Lembra que Maurício de Nassau ele estava aqui no Brasil, na colônia holandesa, para administrar essa região. Só que como ele não era rígido, ele não cobrava os impostos como a coroa holandesa queria que cobrasse, ele foi acusado de improbidade administrativa. Aí ele teve que retornar para a Europa. Quando ele retorna para a Europa, os nativos, os portugueses que estão aqui no território, eles vão ficar insatisfeitos com a administração dos holandeses. Aí eles vão criar uma forma de expulsar esses holandeses do território brasileiro. Aí nós temos a insurreição pernambucana. Finalizamos a nossa correção. Nós vamos dar início agora sobre o povoamento do interior do Brasil. Como que aconteceu esse povoamento, Porque a gente tem que lembrar que o território brasileiro, de acordo com o meridiano de Tordesilhas, vinha só até essa faixa. E com a invasão do restante do território, que estava sob domínio espanhol, é que o Brasil vai conseguir ter as dimensões que ele possui hoje. Nós vamos entender o que foram as entradas e as bandeiras, e como que as bandeiras elas foram importantes para o Brasil ter hoje, como eu falei para vocês, o território que possui. Durante o século XVI, o interior do Brasil, do território brasileiro, começou a ser povoado. A atividade econômica que mais atraiu pessoas foi a pecuária nas regiões Nordeste e Sul. Então, a pecuária ela já era uma atividade econômica importante para povoar esse território, para povoar essa região. No século XVII, várias expedições foram desbravando ainda mais
interior do território, através dos rios, né, pela navegação, ou abrindo trilhas nas matas. Haviam dois tipos de expedições. As entradas, gente, eram expedições organizadas pelo governo. Essas entradas, né, que eram organizadas pelo governo, tinham como objetivo povoar essa região aqui que era de domínio português. E as bandeiras, além das missões jesuíticas. As bandeiras eram expedições organizadas por particulares, por fazendeiros, por comerciantes. E essas expedições, né, essas bandeiras, elas tinham três objetivos. Existiram três bandeiras diferentes. Nós vamos ver daqui a pouquinho quais foram. As missões religiosas, gente, elas eram aldeias construídas por jesuítas que usavam a força do trabalho dos indígenas. As missões geravam núcleos de ocupação no interior e elas faziam a exploração das drogas do sertão. A gente tem que lembrar que nesse período, quando o território ele vai sendo desbravado, né, pelos bandeirantes, abrindo trilhas nas matas, os jesuítas também vão conseguindo adentrar para o território. Aí eles vão estabelecendo suas aldeias. E a entrada neste território, gente, vai fazer com que esses portugueses, né, eles consigam chegar até a floresta amazônica. E é na floresta amazônica que eles vão conseguir obter essas famosas drogas do sertão, que é o cacau, que é a baunilha, a castanha do Pará, dentre outros. E essas drogas do sertão são especiarias extremamente caras para os europeus, né? Como eu falei para vocês, as bandeiras elas não estavam relacionadas ao governo. As bandeiras eram expedições particulares. Então, os bandeirantes eles não respeitaram o limite do Tratado de Tordesilhas. E foi dessa forma que eles contribuíram para a ampliação da colônia portuguesa. As bandeiras elas eram de três tipos: de apresamento. O que quer dizer isso? De captura de indígenas para escravizá-los ou vendê-los como escravos. De sertanismo de contrato. O que quer dizer isso? Combater os indígenas que atacavam as fazendas e recuperar os escravizados fugidos, aqueles escravos que fugiam de seus senhores. E tinham as bandeiras de mineração, que tinha como objetivo encontrar pedras preciosas no território brasileiro. Então, esses bandeirantes eles não respeitaram o limite do Tratado de Tordesilhas. Nessa imagem, gente, nós estamos vendo, é uma imagem de Debré, são soldados, né, escoltando indígenas. Essa litogravura ela é de cerca de 1816. A obra retrata a triste situação de uma família indígena aprisionada para ser comercializada. Neste mapa aqui, gente, nós estamos vendo as áreas de mineração, porque 2 séculos após várias tentativas, finalmente há a descoberta do sonhado ouro, né, que vai acontecer no século XVIII. Inicialmente, esse ouro ele foi encontrado aqui em Minas Gerais, depois Mato Grosso, Goiás e, posteriormente, no restante do território. A mineração, gente, ela vai promover a ocupação do interior da colônia. Só que a região ela não vai ter estrutura, né, para receber todas essas pessoas, para tantos moradores. A região sudeste ela vai ser palco de muitas migrações internas. Muitas pessoas vão para a região sudeste à procura do ouro, para se enriquecer. Com a mineração, vai haver abertura de caminhos que vai ligar a região das minas às outras áreas. Esse período da mineração ele vai ser extremamente importante para o território brasileiro, com a abertura de vias, né, a abertura de estradas. Houve o crescimento de vilarejos nas áreas de exploração do ouro, ou seja, foram se formando povoados nas áreas próximas às regiões de mineração. Com a febre do ouro, várias cidades, várias pessoas mudaram-se para as regiões de mineração, dando origem a muitas vilas e cidades. Como eu falei para vocês, a região ela não tinha estrutura
adequada para tantos moradores. Essas cidades são Ouro Preto, Diamantina, Sabará, Mariana, dentre outras, né? Esses aqui são alguns exemplos mais clássicos que a gente conhece, que a gente sabe, né, da existência em função da extração de ouro. Nessas imagens, gente, o que nós estamos vendo é a mão de obra escrava atuando na extração minerária, atuando na mineração. Nesse período, que foi o chamado ciclo de ouro, quando a exportação de ouro dominava a economia da colônia, ele contava com a exploração de mão de obra escrava, né? Esse período, gente, ele vai prevalecer durante os 60 primeiros anos do século XVIII, porque a partir daí vai haver uma queda, né, na produção por conta do esgotamento das minas. Elas vão ser tão exploradas, né, e a gente tem que lembrar também que naquela época os recursos técnicos, né, eles ainda eram poucos, ainda não tinha a tecnologia que tem hoje, que faz a exploração dessas minas. Então, a produção ela começa a cair por causa do esgotamento das minas. A exploração do ouro e diamantes ela era feita por pessoas escravizadas e também por homens livres que trabalhavam por conta própria. A gente tem que lembrar, né, pessoal, que a mão de obra escrava africana, ela não foi utilizada apenas na cana-de-açúcar. Ela foi extremamente utilizada também na extração de ouro e também na produção do café, nas lavouras de café. Por que nas lavouras de café e por que nós estamos fazendo toda essa linha do tempo? Porque as riquezas, né, produzidas no Brasil, elas foi fruto da exploração, do trabalho árduo, forçado e sem condições dignas dos africanos trazidos para o Brasil. Quando nós estudamos alguns reinos africanos, né, como o reino Yorubá, o reino do Congo, nós podemos perceber que estes povos, eles já tinham um conhecimento mais avançado, tanto que os Yorubás, como nós vimos, né, eles já produziam materiais do cobre, então eles já tinham a arte da mineração, eles já conheciam algumas técnicas, então eles foram extremamente explorados. Vamos lembrar que quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro, a primeira fonte econômica, né, foi a exploração do pau-brasil, que contou com a mão de obra indígena. Posteriormente, foi a produção do açúcar, a lavoura da cana-de-açúcar, a outra fonte econômica do Brasil durante o século XVI e século XVII. Já no século XVIII, com a descoberta das minas de ouro, a economia do Brasil vai ser baseada na exploração minerária. E essa exploração vai contar com a mão de obra dessas pessoas. Quando o ouro ele entra em declínio, ele entra em queda, vai surgir uma nova fonte econômica, que é a produção do café. E da produção do café, o Brasil ele vai passar para a industrialização. Os exploradores, gente, eles não ficavam com todo o ouro que extraíam. Eles pagavam impostos para a coroa com parte desse ouro. Inclusive, a coroa portuguesa, ela criou as casas de fundição. O que eram as casas de fundição? O próprio nome diz. Era onde o ouro ele era fundido, era onde a coroa portuguesa ela tirava parte do seu lucro, né? Ela tirava o seu imposto e enviava para Portugal. Esses impostos que a coroa cobrava, dentre eles, né, tem os quintos do ouro. Os quintos do ouro, gente, era um imposto que era cobrado na casa de fundição. Por que chama quinto? Porque quando o ouro chegava na casa de fundição, ele era derretido, depois ele era feito barras de ouro, né? Então, um quinto dessa produção, 20% do ouro, era retirado e enviado a Portugal. A captação era uma outra forma de cobrar imposto. Esse imposto, gente, ele foi cobrado de 1734 a 1750. Era um imposto sobre as pessoas livres, né, e escravos
que trabalhavam por conta própria na mineração, nas minas. E esse imposto também ele era cobrado dos comerciantes, das pessoas que tinham lojas. A derrama é um outro imposto. A gente sabe que o quinto não era todo mundo que pagava. Então, o que a coroa portuguesa fazia? Para suprir, né, para conseguir atingir a meta, para conseguir atingir o valor estipulado pela metrópole, a coroa ela fazia cobrança de valores, com confisco de bens e objetos de ouro para atingir a meta. Dessa derrama e o quinto, pessoal, inclusive, serão alguns dos motivos que vai fazer surgir, né, que vai levar à Inconfidência Mineira. Nas próximas aulas nós vamos estudar o que foi a Inconfidência Mineira. Nessas imagens nós temos a gravura de algumas casas de fundição, a de Ouro Preto e de Vila Rica. Vale lembrar, gente, que a casa de fundição de Sabará, ela virou um museu, o Museu Casa do Ouro. E nesse museu tem vários objetos, né, que eram utilizados durante a época colonial, durante o Brasil colonial, para derreter o ouro, para fazer as barras de ouro. Então, tem vários objetos que estão expostos para visitação. No século XIX, o povoamento da região sul foi ampliado, o cultivo do café atraiu muitos estrangeiros e brasileiros para esta região, ou seja, a região sudeste e a região sul, que já tinha atraído muitas pessoas por conta da mineração, atraiu ainda mais migrantes, estrangeiros e brasileiros. Um outro fator também, gente, que foi extremamente importante para dar origem às cidades e às vilas, foi a criação de gado. As cidades, né, se originaram de currais e abrigos para tropeiros. Quem são os tropeiros? Os tropeiros eram pessoas que faziam o transporte de mercadorias com mulas. E esses tropeiros, eles precisavam de locais para descansar, para abastecer, né? E esses locais geralmente eram os currais. E a partir daí foram surgindo um núcleo de povoamento, foi surgindo um núcleo de povoamento maior, o que foi dando origem aos arraiais, posteriormente às vilas e depois às cidades. Nesse mapa aqui, o que nós estamos vendo? Formação territorial do Brasil durante os séculos XVI ao século XIX. Está trazendo aqui para a gente alguns tratados de anexação de territórios. Esse tracejado aqui, né, o Tratado de Tordesilhas, como nós já vimos, que foi assinado entre Espanha e Portugal, mas como esse tratado ele não foi respeitado pelos bandeirantes, que adentraram para o interior do território brasileiro, foi preciso assinar um novo tratado, que foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750. O Tratado de Madrid, pessoal, corresponde a essa linha amarela aqui. O Tratado de Madrid foi de acordo com as posses. Aquela coroa, né, igual Portugal e Espanha, que tivessem posse das terras, permaneceriam com essas terras. Foi na base do ut possidetis, né? Aquele que possui a terra a ele pertence. E após esse Tratado de Madrid, novos tratados foram surgindo para anexar o restante do território brasileiro, como o estado do Acre e como parte do estado do Amazonas. Os arraiais e as vilas. Gente, os arraiais, eles eram povoamentos, né? Eram ocupações com uma estrutura ruim, com pouca estrutura. Eles se formavam sem nenhuma organização, sem nenhum planejamento, né? Sem nenhuma pessoa lá para administrar, para organizar este arraial. As vilas, diferente dos arraiais, elas já possuíam maior organização política e administrativa. Só que, para se tornar uma vila, era preciso ter um pelourinho. Um pelourinho, gente, era uma estrutura de pedra ou de madeira
que ficava no meio da vila, era onde os escravos eles sofriam castigos. Precisava ter uma cadeia e uma casa para as sessões da Câmara Municipal do Júri. A Câmara Municipal do Júri era onde ficavam os responsáveis para a administração da vila e tomar diversas outras decisões em relação à vila. Nessa imagem aqui, a gente está vendo a representação de uma vila brasileira no período colonial. E então, assim, o território brasileiro ele foi formado, ele foi povoado e chegou à atual configuração do traçado do território que possui hoje. Finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem do livro de História, página 183, 184, 185, 187 e 188. Se for preciso, assistam novamente a videoaula, façam anotações no caderno, tá, gente? Para fixar o conteúdo. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.